Gotas de Virtude. O seu tempo de crescimento em virtude. E o nosso devocional Gotas de Virtude de hoje tem o seguinte tema: governe a sua mente. Para você que está chegando agora, eu sou Vanessa Andrade e nós estamos aqui no devocional Gotas de Virtude, que é um devocional onde em poucos minutos nós tiramos gotas preciosas da palavra e um aprendizado profundo. E fica até o final que nós vamos orar juntas mais uma vez. Hoje, o nosso texto base é Filipenses 4:8, que diz o seguinte: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Minha amiga, só esse texto de Filipenses 4:8 daria para a gente fazer um mês de devocional, mas nós vamos tirar hoje aqui gotas preciosas, junto com um texto que eu já vou ler para você agora, mais para frente você vai entender, de 2 Coríntios 10:5b, que diz o seguinte: levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. O padrão do reino de Deus, ele é um padrão de excelência. Você não pode pensar em reino sem pensar em excelência, porque o padrão de Deus ele é alto, inclusive para os nossos pensamentos. Olha que lindo que a Bíblia diz. Deus tem bons pensamentos a seu respeito e Ele quer também que você, a imagem e semelhança de Cristo, também aprenda, também mantenha, também colecione, frutifique, multiplique bons pensamentos, inclusive a respeito de você mesma. Por quê? Porque o inimigo ele tenta muito a gente no campo da mente. Jesus foi tentado como? No campo da mente. Então, mas nós precisamos entender o quê? Que excelência não é luxo. Nós estamos numa era tecnológica de redes sociais, que nós temos acesso ali a várias imagens e tudo, e a gente vê com frequência muitas pessoas trazendo um conceito de excelência, se reportando à excelência vinculada ao luxo, à produtividade, ao dinheiro, e aí vai embora, né? Nessa internet não para esse feed infinito. Só que isso não é excelência. A excelência, ela é você fazer o melhor que você puder com os recursos que você tem em mão no momento. Eu vou te dar um exemplo, você nunca mais vai esquecer esse conceito. Pensa no seu almoço que você vai fazer, nos ingredientes que você tem naquele dia. Às vezes pode não ter uma verdura, às vezes pode faltar algum temperinho que você gosta, aquilo que você tem no dia. O que acontece? Você vai fazer o melhor almoço, mais caprichado, mais temperado, no ponto, sabe? Não vai ser aquele negócio que vai ficar nem cru, nem queimado, nem passado. Vai ser aquele negócio excelente com os ingredientes que você tem no dia. Não é um almoço luxuoso. Eu não estou falando de fazer uma lagosta, de fazer uma carne nobre. Eu estou falando dos ingredientes que você tem no dia. Você entende como excelência não quer dizer necessariamente, obrigatoriamente luxo? Isso é uma confusão. Sabe para que o inimigo traz confusão, minha amiga? Para a gente não cumprir princípios. Para a gente não saber e não viver uma excelência na nossa rotina, no nosso comum, na nossa vida comum. E o que fala aqui no final do texto de 4:8? Pensem no que é excelente e digno de louvor. O que é um pensamento digno de louvor? É um pensamento que ele é aprovado, ele é louvável, sabe? Ele é admirável, esse pensamento. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele já sabe que a gente arruma confusão mesmo, que a gente às vezes não compreende ali o que está lendo na palavra. E Ele faz o quê? Ele descreve 6 características desses pensamentos excelentes e dignos de louvor. Para quê? Para que a gente possa analisar,
mudar a nossa mentalidade e viver a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: pensamentos verdadeiros, pensamentos nobres, pensamentos corretos, pensamentos puros, pensamentos amáveis, pensamentos admiráveis. Na King James diz pensamentos verdadeiros. Por que eu sempre leio a King James? Você pode observar que eu sempre vou estar lendo, porque a King James, a versão da Bíblia King James, ela é a que mais se aproxima do manuscrito original. Então, vira e mexe, você vai ver eu ler por aqui. Então diz, pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amável e de boa fama. Por exemplo, a fofoca. A fofoca não é um pensamento de boa fama. Por quê? Porque você está trazendo uma má fama para a pessoa. Vanessa, tudo bem, eu entendi isso até aqui. Eu identifico o pensamento que está vindo da minha mente. Às vezes não é um pensamento, por exemplo, amável. Eu estou com raiva de uma pessoa, eu estou com ódio, eu estou com inveja, não é um pensamento amável. Eu consigo compreender isso pela revelação do Espírito. E eu faço o que depois disso? Aí a gente vem com o texto de 2 Coríntios 10, 5b, orando a palavra. A gente declara o quê? O que a gente pensa? Não, a palavra. Quando Jesus estava lá, sendo tentado pelo diabo, no final dos seus 40 dias de jejum, ele declara o que para combater o diabo? A palavra. A gente identifica esse pensamento e traz à luz a palavra de Deus para quê? Para que esse pensamento ele seja levado cativo, ele seja destruído, ele seja levado cativo, esse pensamento rebelde, e o ensinamos quem? O pensamento mesmo, os nossos pensamentos, a obedecer a Cristo. E isso nós fazemos por meio da declaração, por meio da oração. Esse texto de 2 Coríntios 10, 5b, você precisa aprender esse texto de cor. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida nós vamos vendo pensamentos e às vezes a gente está ali lavando uma louça, está na rua, está fazendo alguma coisa, a gente identifica um pensamento, a gente já declara de imediato essa palavra. E nós vamos orar juntas a respeito disso hoje. Mas antes de orar, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, que você deixe o seu amém de concordância aí nos comentários a respeito da nossa oração, a respeito do nosso devocional. E segundo, eu quero te pedir um ato nobre. Nós estamos falando de pensamentos nobres aqui. O que é nobre? A gente lê a palavra de Deus, ter uma revelação dessa em poucos minutos e compartilhar isso com mais pessoas, minha amiga. Mais pessoas precisam ter o acesso, ter o contato. A palavra de Deus, muitas vezes essa pessoa ela não está ali forte o suficiente para abrir a palavra e ler, mas um áudio, quantos áudios na minha vida eu já ouvi que assim, em momentos de fraqueza que me edificaram grandemente. Eu me lembro um dia que eu estava muito, muito triste e chegou um louvor de uma pessoa que eu nem tinha muito contato. Aquele louvor falou tremendamente a minha alma naquele momento. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você pode mandar esse áudio para 3 pessoas que Deus trouxe à sua mente e ao seu coração. Agora você pode colocar num grupo de WhatsApp. Você pode ter um pensamento e uma atitude nobre. E eu quero orar com você, te ensinando uma oração simples, mas orando a palavra, como que você vai repreender esses pensamentos à luz da palavra. Vamos orar? Pai, no poder do nome e do sangue de Jesus, eu sujeito hoje todos os meus pensamentos à obediência da mente de Cristo Jesus. Levo cativo todo pensamento rebelde à obediência de Cristo Jesus e declaro que eu tenho a mente de Cristo. Declaro neste dia que a minha mente é renovada em Cristo Jesus, pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E até o próximo Devocional Gotas de Virtude. Um beijo no seu coração.